irmãos, um prazer estar aqui mais uma vez, onde nós temos esse tempo aqui de estudo da palavra do Senhor e podemos sempre dar graças a Deus por esse tempo, por essa tarde, né, que nós podemos aqui ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Então, para a gente iniciar, eu convido os irmãos a gente iniciar com uma oração. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que nos acompanham aí pela internet, caso você tenha algum pedido de oração e queira compartilhar conosco para que a gente possa estar orando, você pode então estar escrevendo aí no chat. Eu não consigo ver ao vivo aqui, acompanhar o chat e também fazer a live. Mas numa próxima live nós estaremos orando pelos seus pedidos de oração, então você pode deixar escrito aí. E eu tenho um pedido aqui anotado e nós vamos lembrar de orar. Você também ore aí na sua casa pelos pedidos que nós vamos informar aqui. Eu tenho um pedido aqui da nossa irmã Alice, ela é lá de Castanhal do Pará, olha só, conterrânea da minha esposa Jéssica, que também é ali do estado do Pará. Alice, de Castanhal, Pará, ela tem alguns pedidos de oração. Ela pede pela sua família, ela também pede pelos seus filhos e netos que moram em outro estado. Em especial também, ela pede pela sua filha Jennifer, pede pela saúde de sua filha, que não está passando muito bem, e também pelo retorno de Jennifer para os caminhos do Senhor. Então nós vamos apresentar a Deus esses pedidos, e você também ore aí na sua casa por esse pedido da nossa irmã Alice, ali do estado do Pará. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que estamos aqui, obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de ouvir da sua palavra, de estudar um pouco mais de sua palavra, e obrigado também que nós temos livre acesso ao Senhor pela fé em oração, pelo sacrifício de Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos, tantas promessas que o Senhor tem nos concedido e o Senhor tem enriquecido nossos corações com a sua palavra. Rogamos a Ti neste momento que você esteja abençoando a nossa irmã Alice, ali de Castanhal, Pará. Rogamos a Ti, Senhor Deus, pelo seu pedido, pela sua vida espiritual. Rogamos a Ti, Senhor Deus, pelo seu pedido sobre a sua família. Derrame, Senhor Deus, suas bênçãos sobre a sua família. Abençoe também seus filhos, seus netos, que todos eles venham conhecer ao Senhor, não venham se desviar do caminho do Senhor, mas que eles possam sempre se render a Ti. Rogamos a Ti também, em especial pela filha dela, que é a Jennifer, que o Senhor esteja abençoando a sua saúde, ela que tem passado por algumas situações difíceis de saúde. Rogamos a Ti que o Senhor esteja restabelecendo sua saúde, dando para ela consolo, dando para ela conforto e traga cura naquilo, Senhor Deus, que ela precisa. Mas principalmente rogamos a Ti pela sua vida espiritual, que ela venha estar aos pés da cruz, que ela venha estar sempre perto do Senhor. Rogamos a Ti, Senhor Deus, para que ela retorne sempre para a casa do Pai e que o Senhor esteja abençoando ela na sua vida espiritual. Essa é a minha oração que eu lhe faço. Esteja abençoando também este momento em que vamos ter aqui de estudo da sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e traga, Senhor Deus, o descanso para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então aqui nós oramos pela nossa irmã Alice, e você lembre também de continuar orando por ela aí na sua casa. Lembrando, se você tem algum pedido, pode escrever aí no chat, nós vamos procurar sempre orar um pelos outros. Hoje, meus irmãos, vamos então aqui estudar mais um pouquinho da palavra de Deus, e o título do estudo que nós vamos trazer é Jesus, o nosso verdadeiro sábado. Então, Jesus, ele é o nosso verdadeiro sábado, Jesus, ele é o nosso verdadeiro descanso. Vamos entender a questão um pouco sobre o sábado. Nós sabemos que, hoje em dia, algumas seitas, elas guardam o sábado. Entre essas seitas, existe o adventismo. Se você não sabia que o adventismo é uma seita, então agora você está sabendo. Existem vários ensinamentos que nós chamamos de heresias, ensinamentos errados que são pregados por essas seitas e pelo adventismo também. O sábado é um deles. Não apenas o sábado, existem outras heresias pregadas, mas um sábado é um deles. E eles realmente pregam, essas seitas pregam que se nós hoje não guardarmos o sábado como lei do Senhor, se a gente não guardar o sábado, nós não seremos salvos. Eles vão pregar também a salvação por meio das obras. Eu preciso me esforçar em guardar o sábado, senão eu não serei salvo. Quando eu estudava na 6ª série, eu tive ali um professor de matemática, que ele era adventista, e no meio da sala de aula ele pregava isso. Ele falava abertamente para todo mundo, olha, se o seu pai trabalha no sábado, ele vai para o inferno.
Se o seu pai não está guardando o sábado, ele não irá para o céu. Então, olha só, é uma seita que prega heresias e tem um ensinamento, um pensamento errado sobre o sábado que é escrito aqui na palavra de Deus. Uma coisa interessante a gente também notar, meus irmãos, nós como cristãos, nós também não guardamos o domingo. Então, nós reservamos o domingo, é um dia que nós temos ali para aprender de Deus, cultuar a Deus, só que nós não guardamos também o domingo. Nós não guardamos dia nenhum, nem o sábado e nem o domingo. Mas essas seitas, eles pregam que tem que se guardar o sábado. Caso não guarde o sábado, a pessoa não será salva. E hoje nós vamos ver aqui qual que é o ensinamento, então, correto da palavra de Deus sobre esta questão do sábado. Será que hoje nós, evangélicos, crentes em Jesus Cristo, será que nós devemos guardar o sábado? Qual que é a relação da igreja com o sábado? No Antigo Testamento, nós vimos que a nação de Israel, eles tinham que guardar o sábado, e se eles não reservassem o sábado para um dia de descanso, para um dia de busca a Deus, eles estariam pecando. Mas e a igreja no Novo Testamento? Será que tem que estar guardando também o sábado? Será que o sábado continua válido para hoje também? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Mas nisso, meus irmãos, a gente vai estar aprendendo também sobre o descanso de Deus, porque o sábado ele foi dado para o descanso do homem, e Deus ele sempre planejou o descanso para o homem. E essa é a primeira coisa que nós vamos ver aqui. Deus, desde a criação, ele planeja dar para o homem um dia de descanso, ele planeja dar ao homem o descanso que vem somente de Deus. E a gente pode lembrar um pouco lá na criação, e você vai recordar sobre os dias da criação. Eva e Adão, eles foram criados no 6º dia. Então, Adão e Eva ali foram criados no 6º dia. E o que eles ganharam no dia seguinte? E você vai se recordar ali em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, dizendo que no dia seguinte eles já ganharam de Deus um dia de descanso. Perceba bem como Deus, ele deseja isso, dar ao homem o descanso verdadeiro. Eles acabaram de nascer, ou melhor, acabaram de ser criados, e no dia seguinte já ganharam ali de Deus um dia de descanso, porque no 7º dia Deus descansou. No 6º dia, Adão e Eva foram criados, e no 7º dia eles já ganharam de Deus o dia de descanso. Isso já mostra, a Bíblia mostrando para nós, que Deus ele tem esse desejo no seu coração de conceder o descanso verdadeiro ao homem. Nós sabemos ali em Gênesis também capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, ele acabou com o descanso do homem. A partir dali o homem começou a suar a camisa, acabou o seu descanso em Deus, o descanso que ele tinha em Deus. O plano de Deus é sempre conceder descanso ao homem. Só que a partir daí o homem começou a suar sua camisa, tentando conquistar a sua salvação. Adão e Eva ali já trabalharam fazendo roupas de figueira para tentar conquistar a sua salvação, só que Deus não aceitou. A salvação só é conquistada através do descanso que nós temos no sacrifício de Cristo, e não através dos nossos esforços. Nós vemos também em Gênesis capítulo 4, ali, Caim tentando se aproximar de Deus através dos seus esforços de plantar e trazer todas aquelas frutas, coisas que a terra produziu para apresentar para Deus. Só que Deus também não aceitou aquilo como meio de salvação. O esforço do homem não garante a sua salvação e não pode conquistar a sua salvação. Mas somente o esforço de Cristo lá na cruz é quem concede salvação para nós. Então você só precisa descansar no trabalho de outro. Você só precisa descansar no trabalho que Cristo fez ali na cruz. E durante toda a história da Bíblia, nós vemos aqui, quando o pecado entrou no mundo, o homem tentou se esforçar e se esforçar para tentar conquistar a sua salvação. Só que a salvação não vem por obras e nem esforço do homem, simplesmente vem pelo descanso que nós temos em Jesus Cristo ali no sacrifício da cruz. Mas o plano de Deus para o homem é sempre dar um descanso para o homem. E é isso que nós vamos ver na nação de Israel. Deus, ele planejou um descanso para a nação de Israel. Olha só bem a situação. Israel, eles estavam ali cansados da escravidão no Egito. Cresceram ali no Egito 430 anos como escravos, trabalhando para os egípcios, trabalhando para Faraó, sendo escravizados ali todo este tempo.
Eles saíram, foram libertos, e depois eles cansaram de andar pelo deserto até chegar no Monte Sinai. Quando chega no Monte Sinai, Deus vai oferecer para eles o dia de descanso, que é o sábado que nós temos aqui na palavra de Deus no Antigo Testamento. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 10. Nesse contexto, toda a nação estava de frente ali ao monte e eles ganharam de Deus os 10 mandamentos. Um destes mandamentos é a guarda do sábado, que Israel tinha que guardar. Se eles não guardassem este sábado, se eles procurassem trabalhar no sábado, eles estariam pecando contra Deus. Então perceba bem, para a nação de Israel eles tinham que guardar o sábado. Mas nós veremos, será que para a igreja também tem que guardar o sábado? Olha só o que diz esse texto aqui. Por isso, criou o sábado para Israel. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Note bem essa lei que Deus tinha dado para a nação de Israel. O sábado de descanso, e aqui a gente já vê o plano de Deus em conceder para o homem um dia de descanso. Israel estava cansado, trabalhando, sem nenhum dia de descanso. E Deus aparece agora oferecendo para eles, vocês vão descansar. E aqui Deus deu o sábado para a nação de Israel. Olha só um outro versículo também. Levíticos, capítulo 23, versículo 3. Mais um versículo que enfatiza a guarda do sábado para a nação de Israel. Diz assim esse versículo: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Olha só, meus irmãos, mais um outro versículo enfatizando a guarda do sábado para a nação de Israel. O sábado foi um plano de Deus que ele concedeu para a nação de Israel descansar. E aqui a gente já percebe o amor de Deus nisso para os homens, o amor de Deus em oferecer o descanso também para a nação de Israel. Assim como ele ofereceu o descanso para Adão e Eva, que eles foram criados e no outro dia já ganharam um dia de descanso, assim também Deus estava pensando na nação de Israel, oferecer para eles um dia de descanso. Mas será que hoje a igreja de Jesus Cristo, será que ela deve guardar o sábado? Nós sabemos que a nação de Israel, eles rejeitaram a Jesus Cristo. E por causa disso, a nação de Israel foi temporariamente rejeitada por Deus. Essa história você pode ler em Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Mostra ali sobre a rejeição da nação de Israel temporariamente por Deus. Mas depois que Deus trabalhar com a sua igreja, ele volta a trabalhar depois, futuramente, com a nação de Israel. Israel rejeitou a Jesus Cristo. E hoje, a igreja, sendo um povo distinto da nação de Israel, será que ela deve guardar o sábado? E é aqui que nós vamos aprender, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele é o nosso verdadeiro sábado. Olha só, os sábados do Antigo Testamento, todos os sábados que a nação de Israel ganhou ali por Deus, eles simplesmente apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chegou, já não precisávamos, e nem a nação de Israel precisava mais guardar os sábados, porque tudo aquilo era apenas sombras de Jesus Cristo. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim sobre os sábados do Antigo Testamento. Fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Perceba bem o que esse versículo está falando. As coisas lá do Antigo Testamento, as festas que eles praticavam, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, até os sábados, eles simplesmente eram sombra da imagem real que é Jesus Cristo. Eles simplesmente estavam apontando para Jesus Cristo. Olha só como o tabernáculo apontava para Jesus, o sábado também estava apontando para Jesus. Como o altar
ali, que existia ali do sacrifício dentro do tabernáculo, apontava para Jesus, mostrando que ele é o Cordeiro de Deus. O sábado, que é o dia de descanso, aponta para Jesus, mostrando que Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Ali também, como os pães da presença que ficava ali, 12 pães dentro do tabernáculo, apontava que Jesus Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu. O sábado, que é o dia de descanso, apontava também para Jesus, mostrando que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Assim como o candelabro que ficava dentro do tabernáculo e tinha ali sempre a sua luz acesa, apontava para Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo é a verdadeira luz deste mundo. O sábado, que é o dia de descanso, também apontava para Jesus Cristo, mostrando que em Jesus Cristo existe o verdadeiro descanso. Todas as coisas do Antigo Testamento, todos os utensílios que existiam no tabernáculo, as festas que eles praticavam, tudo ali apontava para Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chegou, o sábado foi abolido, porque o sábado era apenas uma sombra de Jesus Cristo. O sábado oferecia ali temporariamente um descanso para o homem. Só que quando Jesus Cristo chegou, ele oferece ao homem o descanso eterno. Infelizmente, a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo e quiseram ficar com a caducidade da lei. Caducidade da letra. Eles preferiram ficar com os 10 mandamentos do que com Jesus Cristo. Eles preferiram ficar guardando o sábado do que abraçar o verdadeiro sábado. Tanto que João, ele disse, Jesus veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para a nação de Israel, mas a nação de Israel olhou para a lei e olhou para Jesus e falou, não, vamos ficar então com a lei e vamos rejeitar a Jesus. Eles não aceitaram que Jesus fosse o verdadeiro sábado. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele é o nosso verdadeiro sábado. Olha só o que diz Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E nós veremos aqui que os sábados eles foram abolidos. Nós não precisamos, como igreja, fazer a guarda do sábado, porque o sábado ele simplesmente era uma representação de Jesus. Agora, quando Jesus Cristo chegou, nós em Jesus temos o verdadeiro descanso. E nesse texto Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, hoje o nosso descanso está na pessoa de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso verdadeiro nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Não no dia do sábado, mas na pessoa de Jesus Cristo. E aqui nós vemos o plano de Deus em conceder descanso para o homem. Assim como ele quis já dar um descanso para Adão, para Eva, como ele também quis e planejou dar o descanso para a nação de Israel, agora em Jesus Cristo ele dá o descanso para todas as pessoas que estão cansadas. Qualquer pessoa que está sobrecarregada pode se aproximar de Jesus Cristo e receber de Jesus alívio das suas cargas. Jesus Cristo ele quer oferecer alívio. Qual tem sido o seu cansaço? Será que você está sofrendo o cansaço dentro do seu casamento? Será que o seu casamento para você está muito pesado? Olha só o que Jesus Cristo está falando. Vinde a mim, você que está cansado, e eu vou dar para você o descanso. Será que a sua vida espiritual, será que este é o seu cansaço? Está na sua vida espiritual? Será que você se sente inativo na obra de Deus? Não consegue avançar? Se sente que não está conseguindo crescer espiritualmente? Será que o cansaço está pesando sobre a sua vida espiritual? Olha só o que Jesus Cristo diz. Se você está cansado, venha a mim que eu vou trazer alívio para você. Será que você está cansado de sofrer com pecados ocultos na sua vida, pecados tais que você ainda não está conseguindo se livrar deles, o que nós chamamos de pecados escravizadores? Algumas pessoas sofrem com pecados ocultos que elas praticam dia a dia, mas não conseguem se livrar desse tipo de pecado. Algumas pessoas sofrem com o pecado escravizador da ira.
sempre tem ira no seu coração e ela não consegue tratar outras pessoas a não ser com ira. E ela sofre com esse tipo de pecado. Outras pessoas estão sofrendo com o pecado oculto da pornografia ou da sensualidade sexual. Olha só, pecados que ela vem carregando dia após dia, cometendo ocultamente e não está conseguindo se livrar desses pecados escravizadores. Outras pessoas sofrem ali com pecados escravizadores na área do dinheiro, a ganância, dia após dia sofrendo com o pecado da ganância. Outras pessoas sofrem com o pecado escravizador da língua, sempre está falando mal de alguém, sempre procura caluniar outras pessoas, difamar outras pessoas e tem sofrido com isso dia após dia. Isso tem se tornado uma marca na sua vida. Olha só o que Jesus Cristo está dizendo. Se você está sofrendo com pecados escravizadores, ele está convidando a você: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você reconhece que você tem um pecado na sua vida, que algumas pessoas chamam até de pecado de estimação, aquele pecado que você ainda não largou na sua vida, olha só, vá até Jesus e ele vai aliviar essa carga da sua vida. Se você tem sofrido qualquer tipo de pecado, vá até Jesus, que ele está prometendo dar a você o descanso. Mas talvez você, meu amigo, ainda não tenha Jesus Cristo. E talvez você, dia após dia, tenha tentado se esforçar para conseguir um lugarzinho no céu, para conseguir a morada celestial, para tentar conquistar a sua salvação. Talvez você tenha se esforçado pensando: olha, se eu sempre fizer coisas boas, eu vou conseguir um lugar no céu. Quando eu morrer, Deus vai me aceitar, porque eu estou sendo uma boa pessoa aqui na terra. Se eu der esmolas para as pessoas, se eu der cesta básica, se eu parar de fumar, parar de beber, parar de falar palavrão, se eu sempre frequentar constantemente a igreja, nos cultos de oração, nos cultos de domingo, Deus vai ver esse meu esforço e vai guardar um lugar no céu para mim. Só que a salvação não se ganha pelo esforço humano. Nós vemos na palavra de Deus que a salvação é um dom de Deus, é um presente que vem de Deus, ele dá gratuitamente através de Jesus Cristo. Basta você simplesmente se render a Jesus Cristo, aceitar a Jesus em sua vida, em seu coração, e ele vai te dar descanso. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, lembre bem o que Jesus Cristo está falando aqui: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, simplesmente vá até Jesus Cristo e ele vai te conceder esse descanso. E aqui, meus irmãos e amigos, nós vemos o plano de Deus e o seu amor para com o homem de oferecer para o homem o verdadeiro descanso que nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Uma pergunta que nós podemos fazer: como que eu posso, como crente, então, usufruir desse descanso que eu tenho em Jesus Cristo? E a Bíblia vai mostrar para a gente duas maneiras como você pode usufruir desse descanso e essa paz que somente Jesus Cristo ele pode dar. Seja para a sua vida financeira, seja para dentro do seu casamento, da sua vida espiritual, da sua caminhada com Deus, ele quer oferecer descanso para você. Duas maneiras. A primeira é indo até Jesus. E esse versículo aqui que nós vimos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vá até Jesus com fé e ele vai te dar o descanso. Porque lá em João 6,37 ele diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então vá até Jesus com fé e ele vai conceder para você, para a sua vida, o verdadeiro descanso que somente Jesus ele pode dar. Essa é a primeira maneira que você pode usufruir do descanso, indo com fé até Jesus Cristo. A segunda maneira é através da oração. Olha só, pare naquele momento, descanse naquele momento e entregue tudo a Deus. Descansa em Deus através da oração. Olha só o exemplo de Moisés na oração e como na sua oração ele conseguiu o descanso para a sua vida. Moisés estava sempre liderando o povo ali na jornada do deserto, 40 anos no deserto até chegar à terra de Canaã. Ele estava totalmente cansado, mas ele orou para Deus e Deus deu para ele o verdadeiro descanso. Olha só o que diz Êxodo,
capítulo 33, versículos 13 e 14, diz assim sobre o exemplo de Moisés. Agora, pois, Moisés orando, agora, pois, se achei graça a teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, agora Deus respondendo à oração de Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Meus irmãos, através da oração você pode usufruir do verdadeiro descanso. Aqui a presença de Deus estava prometendo para Moisés o verdadeiro descanso. E nós já temos essa linda promessa na palavra de Deus, da presença de Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus Cristo ele já se faz presente na sua vida. Ore a Deus para que você possa usufruir desse descanso que somente Jesus Cristo ele pode dar. E a palavra de Deus, meus irmãos, vai deixar claro que é somente em Cristo que nós podemos usufruir do verdadeiro descanso. Olha só o que diz Salmos, capítulo 23, versículos 1 e 2, um salmo muito conhecido de muitas pessoas. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, olha só o descanso, em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha só, somente encontramos descanso na pessoa de Jesus Cristo. Qual tem sido o cansaço da sua vida? Vá até Jesus Cristo, Ele vai conceder para você o descanso. Dobre os seus joelhos perante Jesus Cristo, Ele concederá para você o descanso, águas de descanso. Olha só também em Salmos, capítulo 91, versículos 1 e 2. Descanso somente na pessoa de Jesus Cristo. Diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Em Deus nós temos o verdadeiro descanso e nesse descanso nós podemos proclamar como o salmista, o Senhor é meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Vá até Jesus Cristo e você vai usufruir do verdadeiro descanso. Para a gente terminar, gostaria de ler um versículo aqui que mostra para a gente como será a eternidade das pessoas que não usufruem do descanso em Jesus Cristo. As pessoas que rejeitam a Jesus Cristo aqui nessa vida não querem saber de Jesus Cristo. Como que será a eternidade dessas pessoas? Note que elas nunca usufruirão do descanso que somente Jesus Cristo ele pode dar. Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, mostrará para nós aqui a eternidade das pessoas que rejeitam a Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro descanso. Esse texto diz assim: A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem que quer que receba a marca do seu nome. Meus irmãos, este versículo está mostrando o destino eterno de todas as pessoas que rejeitaram o descanso em Jesus Cristo, que rejeitam a Jesus Cristo. E o texto ele fala aqui, não tem descanso algum, não existe nenhum tipo de alívio no lago de fogo para as pessoas que rejeitam Jesus Cristo. Não existe nenhum tipo de descanso, nem de dia e nem de noite, por toda a eternidade. Não existe nenhum tipo de alívio, nenhum tipo de descanso para as pessoas que rejeitam a Jesus Cristo. E aqui está o verdadeiro convite para a salvação. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você ainda não tem certeza de salvação e você não quer passar a eternidade sem o descanso de Jesus Cristo, então hoje é um dia oportuno. Vá até Jesus Cristo e Ele concederá o descanso para a sua vida, porque Jesus é o nosso verdadeiro sábado. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, obrigado pela sua palavra e pelo descanso que nós temos em Jesus Cristo. Rogamos a Ti que nós, que já somos salvos, possamos usufruir, Senhor Deus, diariamente da paz e do descanso que o Senhor concede para as nossas vidas. Obrigado pelo descanso que o Senhor já tem nos dado e nós já temos descansado no Senhor. Rogamos também a Ti por aqueles, Senhor Deus, que ainda não têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
que essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra possam se render a ti, e o Senhor esteja confirmando essa decisão no seu coração, concedendo para eles o verdadeiro descanso. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus, então, continue abençoando a cada um de vocês, abençoando também suas famílias, e que os irmãos continuem também nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos.